E aí, galera do segundo ano, professor Davidson na área, e a gente vai trabalhar o quê? Aula número 26, ainda continuando o livro número 6, tá certo? Sem perder tempo, né? O que a gente vai trabalhar hoje? Pensamento liberal e os movimentos sociais, tá? Desenvolvimento e crítica. Hoje vai ser uma aula breve, tá? Bem rasteira, tranquila. Depois temos uma outra aula, a aula 27, que vai fazer a continuação desse trabalho aqui, desse tema, trabalhando o socialismo utópico, socialismo científico, socialismo cristão e anarquismo, certo? E hoje a gente vai trabalhar o quê? Como isso vai surgir. Porque o movimento liberal, o pensamento liberal, é o que justifica aquilo que estava acontecendo naquele contexto, que é a Revolução Industrial, que é o capitalismo, certo? E nós vamos ver aqui os movimentos sociais que começam a fazer uma crítica a este pensamento liberal e os seus o quê? E os seus desdobramentos, né? Que é a industrialização, tá? Que é a exploração do trabalho, que é o salário baixo, né? As péssimas condições de trabalho, né? E essa oposição que se forma entre capitalista de um lado e o proletário de outro, tá certo? Então vamos começar, vai ser uma aula rápida, então a gente vai terminar aqui de maneira mais eficiente. Bora lá. Considerações iniciais, tá? A gente vai trabalhar aqui em metade do século XIX. Nós já estudamos que na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, tá? A Revolução Industrial vai entrar numa segunda fase, que é a segunda Revolução Industrial, certo? E ali a Inglaterra já se desponta como a maior potência europeia naquele período e a França correndo atrás. Tanto que no tempo de Napoleão Bonaparte, a França tentou bloquear a Inglaterra, né, no bloqueio continental, para tentar frear um pouquinho a Revolução Industrial inglesa e enfraquecer ela militarmente. Só que não vai conseguir, não vai ter êxito nisso aí. E a Revolução Industrial inglesa continua a todo vapor e a França, depois de Napoleão, também vai, né, angariar, né, melhores momentos nesse contexto de Revolução Industrial. Tá certo? Então, olha só. Considerações iniciais. Possibilidade de mobilidade social. Exemplo, quem? O próprio Napoleão Bonaparte, né? Sai de um mero soldado e se torna o quê? Imperador francês. Isso é a questão individual. Isso é o individualismo que foi pregado como? A partir do pensamento liberal, certo? Revolução Industrial deu identidade ao movimento operário, ou seja, deu força a esse movimento operário. Porque foi justamente na Revolução Industrial que houve a formação desse proletariado, desse operariado, e esse operariado, naquele contexto, foi oprimido, tá? Foi colocado em fábricas escuras, perigosas, com salário baixíssimo, tá? E uma carga horária elevada. Isso fez com que se generalizasse o descontentamento em relação ao proprietário da fábrica, ou seja, ao capitalista, ao dono do meio de produção, tá? Ou seja, aí formou-se o quê? Uma dualidade nesse contexto. De um lado, os operários, que só tinham a força de trabalho para poder vender e recebia muito barato por isso, e o dono do meio de produção, que era o capitalista ou o proprietário, que comprava essa força de trabalho a um preço muito baixo, por quê? Existia uma oferta muito grande de força de trabalho, ou seja, muita gente desempregada querendo trabalhar. Então o salário era realmente muito baixo. Então isso vai fazer com que surja uma identidade no movimento operário naquele momento, tá? Uma identidade de classe. Eles vão se tornar o quê? Vão se sentir uma classe e vão lutar pelos seus direitos, ou por direitos melhores, ou por condições melhores de trabalho e de vida. Beleza? Revolução Francesa mais plus, né? A Revolução Industrial, isso representou naquele contexto a vitória do pensamento liberal, tá? E esse pensamento liberal a gente fala em, por exemplo do Robinson Crusoe, a questão do individualismo para conseguir sobreviver, o racionalismo, tá? Voltado para a produção maior, né, dos produtos, uma produção mais elevada e mais rápida a partir de técnicas e novas ciências matemáticas e físicas, por exemplo, e a livre iniciativa,
que isso aí é muito claro dentro do pensamento liberal econômico, né, que vem lá do Adam Smith, do David Ricardo, ok? E eles defendiam o quê? Que o mercado, né, ele deveria se autorregular e deveria existir o quê? As empresas privadas e que o Estado ele fosse mínimo, ele não controlasse a economia, tá certo? Até aí, tá bom? Vamos lá? O que mais representa essa vitória do liberalismo? Tá? A economia era o quê? O liberalismo econômico. É isso que eu acabei de falar para vocês. Estado mínimo, né? Liberdade comercial, lei da oferta e da procura, livre iniciativa de construir, de formar uma fábrica, uma empresa, tá certo? Ou seja, não é só o Estado que podia fazer o seu empreendimento comercial, tá? Porque na monarquia tudo era do Estado. No Estado intervencionista, no Estado mais comunista, as empresas são do Estado. Aqui no Brasil tivemos vários exemplos disso. O Getúlio Vargas era intervencionista, os militares, em grande parte, foram intervencionistas, porque fizeram também as empresas públicas, tá certo? A União Soviética, extremamente intervencionista, Coreia do Norte, intervencionista. E em alguns momentos da história, o intervencionismo teve que entrar em cena para salvar quem? O liberalismo. O maior momento, o momento mais clássico disso, foi na crise de 1929, quando era o auge do liberalismo e ele cai, ele é ruim. E o que teve que acontecer? Os estados tiveram que intervir na economia para salvar o planeta, tá certo? Então a economia ela se torna, em sua predominância, o liberalismo econômico e o que mais? No meio político, defesa da propriedade privada, isso em lei, né? Nas constituições vai aparecer isso, e igualdade jurídica. Claro que essa igualdade jurídica dependia e depende até hoje das questões financeiras, da influência política, infelizmente, tá? Nem todos são iguais perante a lei, law, beleza? Vamos lá. Revolução Industrial, que é igual a burguesia versus operariado. Eu acabei de falar isso para vocês. Tá? A partir da Revolução Industrial, o capitalista, ou seja, o burguês, o dono do meio de produção, vai formar uma oposição em relação ao operário, ao operariado, ao proletariado, o que Marx vai chamar de luta de classes. Um querendo ser menos explorado, né, alcançar um nível de vida melhor, de salário melhor, de trabalho melhor, e o outro querendo ganhar mais dinheiro, aí explorando o que está na escala abaixo, tá certo? Por conta disso, vai haver o quê? Uma resistência operária. Nós temos clássicos, nós falamos do ludismo, na Inglaterra, que foi o quebra-quebra das máquinas, liderado pelo Ned Ludd, ok? E nós temos aqui também o cartismo, também na Inglaterra, tá? Significa, cartismo vem de carta, carta ao povo, ao parlamento, que diria o quê? Voto universal e secreto e salário aos deputados. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o cartismo, tá certo? O que mais? Após 1850, surgem partidos social-democratas, tá? Que pela via legal, pelo voto, os trabalhadores queriam o quê? Garantir os direitos, tá? Que eles não tinham ainda. Eles queriam as leis trabalhistas, as poucas regras que existiam só iam contra eles. Então eles queriam agora entrar na política para poder lutar pela sua vida melhor, pelos seus direitos, tá certo? Esse cartismo não foi um movimento de quebra-quebra de máquinas, foi um movimento político dos operários, tentando ascender ao parlamento, tá certo? Ou pelo menos votar, um voto universal. Sufragistas, outro movimento importantíssimo, as mulheres agora, nesse movimento, nesse período da Revolução Industrial, tá certo? Só que quem é que vai fazer parte dessa sufragista? A classe média. As mulheres, não eram as mulheres pobres, operárias, porque as operárias estavam o quê? Estavam trabalhando. Então elas não podiam fazer parte do movimento sufragista, não podiam estar nas ruas, né, lutando pelo direito de voto. Então quem estava fazendo isso? A galera, as mulheres da idade média não, da classe média, beleza? Então olha lá, luta pelo voto feminino,
tivemos na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil em 1932 começou, em 34 se estabeleceu na Constituição Varguista, a Constituição de 1934, tá certo? Mas vamos ver um pouquinho a mais em relação aos sufragistas da Inglaterra, um pouquinho de destaque em relação a isso, certo? Organização da classe operária, aqui ó, The Court, certo? A carta, o cartismo, o que eles queriam? Eu falei que ia falar um pouco mais, olha só, o movimento nasceu em Londres em 1837, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a carta ao povo, enviou ao parlamento uma carta com algumas coisas que eles queriam, né? Com os itens que eles queriam, para quê? Para mudar a vida deles, para mudar aquela realidade difícil, dura da Revolução Industrial, que era a exploração do trabalho, que era o salário que era o trabalho mal remunerado, que era o trabalho insalubre, exaustivo, tá? E que não levava a nada. Gerações após gerações trabalhando com a mesma coisa, tá? E não ganhava nada, permanecia no mesmo lugar. O documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, foi muito, né? Requeria o quê? Voto secreto, sufrágio universal, ou seja, voto universal masculino. Olha só, os operários homens não queriam voto feminino, tá certo? Eles queriam voto universal, mas esse voto universal não era para todos, é uma contradição, né? Mas é apenas o voto masculino. Renovação anual dos membros do parlamento, ou seja, todo ano tinha que ter uma eleição. E para votar não podia ter renda, todos poderiam votar, desde que fossem homens. A recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou uma onda de greves, manifestações e prisões, tá certo? Mas eles vão conseguir alguns itens disso aí, certo? O que mais? Vocês podem ver aqui. Aqui, novamente, uma gravura, né? O pessoal empurrando a carta para dentro de quem? Do parlamento inglês, ok? Ou seja, tem que ser na marra, tem que ser na força, porque eles não iam pedir para você trazer as suas reivindicações, você tinha que levá-las ao parlamento e colocá-las lá na marra. Sim, as sufragistas, falar um pouquinho mais delas, né? Aconteceu as principais vitórias do início do século XX, tá? Inglaterra 1918, Alemanha também 18, Estados Unidos 1920, França 1945, Itália 1945, demorou muito, né? Brasil foi em 1934, então países bem mais desenvolvidos, né? Com a economia muito mais forte, muito mais antigo, país de 2.000 anos, e num continente que tem 2.000 anos e demorou tanto para dar o direito de voto às mulheres, certo? Então vamos lá, o que mais que a gente pode ver aqui? Sufragistas se organizam, criação da União Política e Social das Mulheres. Isso foi aonde? Na Inglaterra. Por isso que eu falei que eu queria dar um destaque para vocês, tá? O que elas queriam? Quem liderou o movimento? A mulher que liderou esse movimento, Emmeline Pankhurst, tá? O que elas queriam? O que elas queriam com essa união política e social das mulheres? Ora, elas eram o quê? Sufragistas, então elas queriam o quê? Voto, certo? O principal objetivo era pressionar o parlamento e despertar a opinião pública para o direito do voto feminino, né? 3 cores foram adotadas naquele período: violeta, branco e verde, representando dignidade, pureza e esperança, respectivamente. Fizeram uma bandeira com essas 3 cores para representar e para mostrar que na sociedade existiam as sufragistas e elas estariam identificadas com essa bandeira, tá? Na roupa, no broche, de alguma maneira, elas estavam com essas bandeiras no meio da rua, mostrando para o povo que as mulheres queriam votar, queriam ter esse direito que apenas os homens possuíam, certo? O que mais? A partir de 1909, lembre-se que a Inglaterra permitiu o voto feminino em 1918, tá? Em 1909 ainda já estava lutando, greves de fome, depredação de patrimônio público e até o uso de bombas passaram a ser usados como forma de pressão, de pressionar o parlamento, de pressionar a sociedade
machista masculina na Inglaterra a permitir o voto das mulheres. Tá certo até aí? Então, olha só. Exemplo. Olha só este exemplo, muito bacana. Tentativa de incendiar a Coronation Chair, tá? Cadeira usada para a coroação dos monarcas ingleses há mais de 700 anos, tá? Que fica onde? Na abadia de Westminster. Então as mulheres se reuniram e entraram na abadia de Westminster para botar fogo nesta cadeira. Uma cadeira que a monarquia inglesa usava há 700 anos. Mas não conseguiram fazer isso. Tá certo? Bom, o que mais? Olha a bandeirinha. Olha a bandeira do movimento sufragista inglês. Né? Vote for Women. Né? Um voto para as mulheres. Certo? E, galera, se uma foca está estudando, pelo amor de Deus, hein? Não vão perder por uma foquinha. Olha só como é que ela já está exausta, olhando para o céu, de tanto estudar. E vocês aí, tranquilos em casa, no isolamento social, só querendo jogar Free Fire e Call of Duty. Pelo amor de Deus. For God's sake. Tá? Estuda. Depois dessa aula, vai lá no plural. Faça a tarefa mínima complementar. Vai no caderno de exercício. Faça também. Leia o livro texto. Tem que estudar. Porque o conhecimento, se você não fixá-lo na cabeça, ele é volátil. Ele sai rapidinho. Tá certo? Porque nós temos 3 memórias aí. A primeira é a memória muito volátil. Se você não fixar o conhecimento, não treinar, não exercitar, para ficar na memória longa, ele vai embora, é ligeiro. Em alguns minutinhos ele vai embora. Então, por favor, estude. Valeu! Até a próxima aula.